A professora Meirelbe Queiroz é advogada sócia de Queiroz Advogados, pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, pós-graduada em Neurociência, conselheira do Conjur Fiesp, consultora da CNC, presidente do IPET e do Conselho de Notáveis do IJB, membro imortal da OME, líder do Comitê de Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Recife, e uma grande professora também que, costumeiramente, eu encontro nos congressos aí da Bradut todo ano. Muito obrigado mais uma vez. Mil desculpas, professora. Boa noite a todos, é uma alegria estar em Minas, mesmo à distância, né? Pena que a gente não está aí para comer um pãozinho de queijo, ou uma goiabada, etc., né? Mas pelo menos estamos nos revendo de longe, né? Não tenho nem muito a dizer, porque o professor Bettino já falou tudo, mas como pernambucano a gente tem que colocar alguma coisa, né? Quero parabenizar a OAB Minas pelo evento, agradecer ao doutor João Paulo, ao doutor Leonardo o convite, parabenizar o doutor Leonardo por suas grandes colocações, eu já lhe conheço de ouvir falar, a gente nunca compartilhou mesa, não, uma tela virtual, né? E parabenizar a minha grande amiga, a doutora Betina. Hoje, Betina, você pode tudo durante um bom tempo aí, né? Mas fica devendo a champanhe, ela está se aproveitando porque está virtual, mas não, tem champanhe depois para comemorar, né? Chiquérrimo, a primeira titular da cadeira de Direito Tributário, né? Nem mulher nem homem, é a primeira de tudo, né? E esse tema é muito interessante porque o que as empresas vão fazer diante de tanta insegurança, né? Eu tenho uma solução bastante rápida, bastante prática. Só resta uma coisa, acender uma vela daquela de 7 dias, bem grande, porque a gente não sabe mais o que fazer com essas idas e vindas dos tribunais, né? Vou passar para vocês a minha apresentação rapidamente, né? Mas para fins só de colocar alguns pontos, de pontuar, né? E depois a gente entra no debate, né? Muito bem. A gente teve o tema 985, que foi a contribuição providenciária privada, né, dos funcionários em geral. O fundamento foi que eram contribuições patronais, natureza remuneratória e habitualidade de verba. E é interessante os fundamentos, né, que foram colocados, que são diferentes, porém a mesma coisa igual aos outros funcionários públicos, né, que é exatamente o tema 163, caráter contributivo e princípio da solidariedade, ou seja, o fundamento é o mesmo, embora a decisão tenha sido diferente. E aí é interessante a gente ver realmente o que aconteceu por conta de, você vai ver aqui, né? No caso das contribuições previdenciárias, são parcelas não incorporáveis à aposentadoria, a mesma coisa que a gente vai ver o outro, né? E diz que é o caráter contributivo, que também tem no outro, e o princípio da solidariedade também, que tem no outro, né? Então, diz que a leitura dos artigos da Constituição deixam claro que somente deve figurar com base de cálculo as remunerações ganhos habituais que tenham repercussão em benefício, ou seja, é tudo igual, né? E, ademais, a dimensão contributiva é incompatível com a cobrança da contribuição previdenciária sem que se confira assegurado qualquer benefício, ou seja, é igualzinho ao fundamento do outro. Por isso, não é possível invocar a solidariedade para inovar no tocante à regra. O fundamento é o mesmo. Você vai lá para o 63, ficou o seguinte: não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como texto de férias, serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de salubridade. Vamos ver agora qual é a diferença. Se a gente for ver o histórico desse vai e vem, essa gangorra tributária, você vai ver que lá em 63 ele dizia as gratificações habituais integram o salário. Já em 2003 dizia a legítima incidência da contribuição sobre o 13º salário, embora o 13º salário não se incorpore, mas dizia que era um caráter remuneratório da verba. Quando você chega em 2010, aí houve a primeira virada, né? Você vai ver que o vale transporte tem caráter não salarial do benefício,
Porém, ele diz que a cobrança previdenciária afronta a Constituição em sua totalidade normativa. Correto, não afeta o caráter não salarial, porém, não se trata de uma verba que vá se incorporar aos proventos, ao salário da aposentadoria. Em 2007, aí nós tivemos o quê? Aquele RS 565 que diz a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. O que são ganhos habituais? Aqueles que recebem normalmente, que aí foi onde esse conceito foi estendido posteriormente. E o que é interessante, verbas específicas, aqui foi uma decisão global, verbas específicas, matéria infraconstitucional. O que é que fez o STJ? Tese 479 do RESP 1230, que diz: texto constitucional de férias possui natureza indenizatória e compensatória. Não é ganho habitual. Claro que não é ganho habitual do funcionário, né? Então, não é possível. Aí vem o STJ em 2017 e diz: é válida a incidência da contribuição patronal sobre os valores pagos a título de terço de férias, hora extra, adicional de salubridade, periculosidade, trabalho noturno, cuja natureza é de contraprestação. Se tiram aqui a diferença, não, é a mesma coisa, só que diz: é válida a incidência sobre os valores pagos a título, porque consideraram como habitual. Ora, se é habitual para um, habitual para outro. Alcance da expressão folha de salários para fins de instituição de contribuição social são ganhos habituais. Muito bem. O ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, ele fez uma coisa muito interessante. Ele mesmo diz: sobre essa matéria não há consenso nessa corte. Ao lado de decisões que aplicam o tema 20, outros proclamam a incidência de multa, outros dizem que o precedente é situando o assunto no âmbito infraconstitucional. Ou seja, uma salada que existia sobre isso. Aí, qual foi o fundamento? Aí vai lá para o artigo 7, que é um terço a mais do que o salário normal, licença gestante, vai para o 195, que diz: Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, nos termos da lei, e aí um distinto foi dizer que a lei era dos funcionários públicos era uma e aqui era outra, é tudo lei, né? E você teria aqui o comando constitucional para todo mundo, né? Vai para o 201, que diz que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário. Pronto, com base nisso aqui, foi feita a decisão, né? Você chega aqui no tema 72 de 2020, inclusão do salário maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária. O salário maternidade é prestação previdenciária, paga assegurar durante os 120 dias que permanece, configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário e diz que, por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição, no caso, não pode compor a base de cálculo. Por quê? Isso porque, no outro caso, estava se dizendo que até o salário maternidade incluía. Então, foi preciso que houvesse um caso específico para dizer: não, salário maternidade. Então, você vê que em poucos dias a própria decisão já foi contrariada. E aí você vai pensar o que fazer, né? E dia 31 de agosto saiu que é legítima incidência sobre o texto funcional de férias, no RE ficou assentado sem prescindível habitualidade para fins de incidência, só que a habitualidade se recebe uma vez por ano, é habitualidade, né? Excetua-se as verbas, e aí é o X da questão, porque com isso vai-se ter a conclusão de que foi revogado, não sei se o nome pode até ser esse, mas deixou de existir aquele repetitivo do STJ. Porque para considerar, nesse caso, como não incidência, ou seja, ficou assentado sem prescindível habitualidade para fins de incidência. Excetua-se disso verbas nitidamente indenizatórias. E aí ele diz: destinadas a recompor o patrimônio jurídico do empregado em razão de alguma perda ou violação de direito. Veja como foi grave o que foi dito na repercussão geral. Ou seja, só vai se excetuar, ou seja, só não incidirá contribuição previdenciária sobre verbas nitidamente, aí já começa nitidamente, que é nitidamente, indenizatórias, destinadas a recompor o patrimônio do empregado, em razão de perda ou violação de direito. Seguindo isso aqui, não resta nada. Então, você teria, por essa leitura, né,
que o quê? Que as contribuições patronais teriam natureza remuneratória, rendimentos pagos, exceto indenização, habitualidade da verba, ou seja, periodicidade do pagamento não interessa, não precisa ser todo mês, seria anual, semestral, etc., desde que haja uma repetição, recebimentos não eventuais desprovidos de previsibilidade, com exceção de verbas nitidamente indenizatórias. Ou seja, então, esse é o que foi decidido como última decisão, quer dizer, ninguém sabe se é a última, mas é assim, aqui nós estamos no momento que diz isso com relação às contribuições patronais. Então, hoje você tem, concluindo, tema 985, tributos e tudo, natureza de contraprestação, trabalho. Então, é patente, tributa. Texto de férias, hora extra, adicional, insalubridade, periculosidade, descanso semanal, férias gozadas. Salvo adicional de férias indenizadas e salário maternidade. Tudo mais vai ser tributado. Já no regime próprio da Previdência, tributa nada. A base de cálculo da contribuição são ganhos habituais que têm repercussão em benefícios. Consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorpora à aposentadoria. E do outro, 13º salário, horas extras, adicionais de salubridade, descanso semanal, férias gozadas, elas se incorporam à aposentadoria do funcionário privado? Não. E aí vem as questões mais graves agora. E a modulação de efeitos que está para ser julgada. Aí veio o argumento 100 bi. Ora, 100 bi a favor do contribuinte, a Fazenda já levou 250 naquele outro lá, do ICMS, da base de cálculo que eu fiz. Então, tudo é interessante que a Fazenda... Aí, 100 bi não pode modular. Nesse caso, contra o contribuinte, seria para quê? Como é que fica o repetitivo do STJ? O repetitivo do STJ deixa de valer na minha concepção. Não deveria, por quê? Porque no momento foi dito que era infraconstitucional, o STJ disse e fez um repetitivo. E aí vocês lembram daquela história do COFINS da Sociedade de Profissão Legalmente Regulamentada, que houve isso mesmo, quando foi para o Supremo ele fez, então acho melhor que seja arriscado o repetitivo do STJ do ordenamento. Ele deixa de servir como um precedente, exatamente porque o que vai valer no final é o Supremo, que no momento traz, no momento deixa e fica nesse vai e vem, e no final que o Supremo disser, até que haja uma próxima mudança, fica valendo isso aí. E vem agora os problemas. Quem não pagou pode cobrar o passado? Entendo que é um absurdo. E a confiança legítima, e a boa-fé, e o contribuinte que confiou, e aqueles que nem entraram com a ação, mas depois do STJ deixaram de pagar. Vão ter que pagar, porque a modulação vai ser de quando? Vai ser de quando o Supremo decidiu, vai ser da publicação, vai ser do julgamento do embargo. Que data vai ser essa? Será um absurdo se for mantido isso aí, que não seja pelo menos da última decisão publicada, porque senão, do mesmo jeito que há um abalo, haveria um abalo por conta daquela norma inconstitucional errada, que foi feita de propósito para arrecadar, e agora foi convalidada essa arrecadação espúria pelo Supremo, quando deu o efeito modulativo. Agora, as empresas que estão no momento horrível, crise econômica, momento de pandemia, vão ter esse abalo de pagar esse atrasado. Então, fica aí a seguinte questão. Quem parou de recolher, como é que fica? Onde é que está a segurança jurídica? Onde é que está a boa-fé e a confiança legítima? Eu não digo nem de quem interpretou a lei. E quem tem decisão já transitada em julgado? Vamos ter dois tipos de contribuintes. E aí veja o seguinte, quem confiou no STJ, quem seguiu o repetitivo, não estava nem pensando em fazer. Como é que vai ficar essa pessoa? Então, eu acho que estamos num momento de desafios que requerem bom senso, ponderação e requer uma análise mais profunda, porque essas reversões de jurisprudência sem motivo, sem haver uma mudança de fatos, uma mudança constitucional, porque no caso eu levo ao nível constitucional, como é que vai ficar o contribuinte? A incerteza total. E aí eu não digo nem a questão só dos investimentos que vão ser espantados. Eu digo a questão de sobrevivência, porque vai ser um valor bastante alto que as empresas vão ser exigidas se não for dada essa modulação. Então, aqui eu deixo registrado, além de ser
absurda a decisão, que não deveria ter havido reversão, porque tem que ser dado um tratamento isonômico, o funcionário público, o funcionário privado, ou tira de tudo ou deixa para todos dois, não pode haver essa divergência, e, além do mais, ainda com a possibilidade de haver essa cobrança retroativa, e, com isso, haver, no momento de crise, uma retirada maior de valores dessas empresas que não suportarão. Obrigada, fico agora aí à disposição.